Fala comigo, amigos da 4D TV. Estamos aqui mais uma vez para fazer a análise tática do jogo de ontem do Inter contra o Nacional pela Taça Libertadores da América. Um jogo bem atípico, um jogo que chamou muito a atenção, com muitas variáveis, mas principalmente uma coisa chamou muito a atenção, né, no primeiro tempo, que foi a desorganização do Inter, né, uma coisa que não é normal. O Inter tomou gols que não é normal desse time. E a gente vai falar aqui, você está vendo, né? Tá vermelho, a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes de tudo, aqui estou eu também mais uma vez humildemente pedindo para que você se inscreva no nosso canal. Já somos quase 115 mil inscritos, ficamos muito felizes com o apoio de vocês. E você que não faz parte, que vai ver esse vídeo em algum momento do seu dia, da noite, sei lá quando, se inscreva no canal e dê essa moral para a gente. Então, vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, o Inter e Nacional, né? Um jogo que pegou muita gente de surpresa no resultado, um resultado final que ok, questão de palmas, né, pela luta dos atletas, pelo show da torcida, que tem uma parte muito importante nessa recuperação, nesses 3 gols, mas mostra também que o Inter, como a gente já vem falando, o Inter baixou um pouquinho o rendimento. Pode ser por cansaço, pode ser por N fatores, mas que isso acontece no futebol, né? Ninguém fica em alto rendimento o tempo todo. Ruim o resultado, por questão de classificação, né? Um jogo que mesmo o Inter jogando mal, o Inter não teve uma grande partida, o Inter fez 3 gols. Então imagina se o Inter tivesse mantido um ritmo bom. Se o Inter fosse aquele Inter de 4, 5 jogos atrás, o Inter ganharia com uma certa tranquilidade. Bora! Vamos começar, né? Como eu falo, um jogo bem atípico, um jogo bem difícil e um primeiro tempo assim, ó, bem complicado. Bora? Vamos lá. Beira-Rio, como sempre, lindo, né? Aqui um lance importante, né? Que mostra bem, uma das poucas vezes o Nacional estava espaçado, né? Era um time que vocês viam muitas vezes com uma linha de 5, um time bem organizado, que até dava, tipo assim, um bug na cabeça de imaginar que eles tinham feito 2 gols, ou 3 gols, né? Eu tô falando, eu vi uma imagem super legal, quando estava 2-0, eu falava assim, cara, o que tá acontecendo? Como que esses caras chegaram no nosso gol e fizeram 2 gols? Mas o Inter sofreu muito, principalmente porque era tido como muito favorito, né? Eu também dava como favorito, mas claro, o jogo é jogado. Mas um jogo interessante. Aqui, um passe muito bom do Aguirre em profundidade, né? Um passe bem dado mata todo um time, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogadores. Aqui, eu acho que foi o segredo da jogada, tá? A bola ficou um pouquinho, ou o Valência correu mais que a bola, e ela fica, você vê, é diferente você levar a bola de frente e ter que trazer, até porque para você trazer, você meio que perde o embalo. Então você vê aqui, mas para vocês verem, né, é um jogador contra 3, lance em profundidade, que é o forte do Valência, errou na finalização, deu um chute potente, e se vai no gol, teria grande chance de ser gol. Aqui, já olhamos, opa, vai dar bom, jogo bom, dentro do esperado. E aí começou, né, aquela loucura toda. Olha a importância de um passe, né, que quebra linhas, né? É um passe maravilhoso. E o Valência está bem atrás. Um jogo onde o Inter teve tudo para desistir, né? Porque tu toma um gol, toma outro gol. Vou falar mais sobre isso, mas aí você tem um pênalti, por isso aqui impedimento. Aí tu tem outro pênalti, por isso aqui impedimento. Então ontem o destino foi bem cruel com o Inter e o Inter conseguiu empatar o jogo. Aqui mais uma vez, né, um belo passe, um passe onde eu falei que quebra linhas. E volto a dizer, ó, a bola ficou um pouquinho, ó, e o Valência teve que trazer ela, ele perde um pouco do embalo. É diferente que se ele tivesse nessa posição aqui desse jogador, ele levaria, eu não sei se faria o gol, né, mas teria uma chance de finalizar melhor. É um chute forte. 2 minutos de jogo, 1 minuto de jogo. Aqui uma coisa que é interessante, né? Que o Inter perdeu um pouco. Pelo fato do Wesley estar longe,
provavelmente essa bola seria lá nas costas, porque o que o Valência faz? O Valência faz com que esses jogadores, imagina um zagueiro, está passando o meio de campo para marcar. O Nacional estava pressionando, mas é uma bola dessa aqui que vira um contra-ataque. A bola veio no Valência, né? Como o Valência estava marcado, né? O Nacional fez bem isso, já controlou a bola, já deixou o Inter. Aí, como pega o Inter desprevenido, né? O Wesley fora, já começa a ter alguns espaços, né? O Inter teve muito problema. O Nico Lopes, muito inteligente, ele às vezes parecia que não queria atacar, ele ficava ali jogando daquele jeitinho dele para tentar um chute de fora da área. Aí, gente, não existe time ruim, né? Time com espaço, eles vão jogar, eles vão ter chance de jogar. E aqui, como era uma saída de contra-ataque do Inter, eles roubaram a bola, pega o Inter desorganizado. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um passe de muita qualidade. Se você for ver, o Inter não está tão desorganizado, né, nessa última linha, mas é um passe de qualidade. O jogador tocou e já está passando. O Inter faz muito isso, o Inter caiu nessa armadilha. E não existe time ruim, tá? Não existe time ruim. Se tem espaço, vai jogar. Aqui o Nico, num passe, ele meio que mata o Vitão, porque se vocês forem ver, o Vitão já está imaginando talvez que o Nico vá dominar. Pode ver, ele está com o movimento de andar para frente. Ó, tanto que ele fica, ó. O Inter está organizado, pode ver, ó. Está marcado, está marcado, está marcado. Aqui vai muito da qualidade do jogador, né? Que conseguiu uma jogada com uma finalização. Mas volto a dizer, ó. O Inter está bem, dentro da circunstância, dentro de ter tido a oportunidade de um contra-ataque e tomar como um recontra-ataque, digamos assim. E já mostra, né? Tipo, agora que já passou para 5 minutos, mas estávamos em 3 minutos. Em questão de 1 minuto, o Inter teve a sua finalização e o Nacional teve a sua. Aqui é uma coisa, né, que eu imagino que o Roger vai começar a dar muita atenção, porque o Inter toma muito gol de bola parada. O Inter é um time que está sofrendo gols de bola parada. Quase 50% dos gols que o Inter toma são de bola parada. Aqui aconteceu uma coisa muito interessante, né? O Fernando, ele sai. O que acontece? Quando tem um escanteio, desses, que acontece da bola ser tirada para fora, o que é dito para todos os jogadores de defesa? Saiam o mais rápido possível, para que o jogador... Porque geralmente o atacante olha a bola. Enquanto o atacante está olhando a bola, a zaga sai e o atacante sempre está impedido. Aí veja, ó, observem esses movimentos. O Valência estava aqui, o Valência já está aqui. O Fernando, ó, o jogador vai tocar, o Fernando já está saindo, o Valência já está saindo. E o Bernabei fica. Né? Aqui o Bernabei teve uma falha de... sabe aquela fração de segundos que tu esquece que tu tem que fazer? E no futebol de alto nível, se tu esquecer, tu vai pagar. Veja, ó. Ele ficou, ele deu condições para 3 jogadores, o resto saiu. Então o Bernabei aqui, ele meio que dormiu no ponto. Tanto que o Fernando faz um movimento aqui para ele, tipo, faz um movimento meio rápido assim de, poxa, por que tu não saiu? Ó, o Fernando sai, ó. Aí ele faz um movimento, ó. Ele fala com o Bernabei nesse momento aqui, ó. Pô, sai. E o Bernabei meio que abre os braços, fica meio assim, mas ele sabe que foi uma falha que acontece, né? Ainda mais o Bernabei tem todo o crédito, e depois ele, se existe essa palavra compensar, ele fez muito bem o trabalho dele. Aqui o Inter perdeu uma bola, né? Se eu não me engano foi o Alan Patrick, e pegou o time todo. Olha que interessante o Nacional, ó. Bem organizado, ó. Bem organizado. E aqui eles roubaram uma bola. E dá para ver que o time estava treinado dentro das características do Inter, né? O Nacional tinha treinado. O Nacional sabe que o Bernabei é o cara que vai muito para o ataque e muitas vezes as costas dele ficam expostas, né? E olha o que acontece. Esse jogador jogou só para isso. Só para isso. Time treinadinho, ó. Se o Inter perder uma bola, joga nas costas, bota esse cara para correr contra a zaga do Inter, porque é um zagueiro do Inter contra um atacante do Nacional e meio campo para correr. Dificilmente o zagueiro é mais rápido que o atacante, tá? Ainda mais quando é um atacante de velocidade mesmo. O Alan Patrick, por característica, ele correu para frente,
né? Se ele fosse dessa posição, se ele fosse um volante, ele ia atrasar a passada, ele ia fazer com que o Nico levasse essa bola e atrasasse, mas a partir do momento que ele anda para frente, ó, ele ficou vendido, não é marcador, tentou ajudar, pegou, o Nico aproveitou, né? Viu o Patrick como referência e jogou essa bola no espaço. Até o zagueiro girar, e esse jogador já estava embalado desde aqui, vai demorar um pouco. O Vitor voltando de lesão, teve primeiro tempo essas dificuldades, no segundo tempo jogou bem, voltou a ser o Vitor que a gente está acostumado, não que ele tenha feito um jogo ruim, longe disso, no primeiro tempo, mas isso aqui deixa meio que exposto o cara que está voltando de lesão, sabe? Fica exposto para ter que fazer alguns movimentos que não estava, digamos assim, no script, porque o Inter não planejava um Nacional tão certeiro e um Nacional que até então não tinha mostrado isso em nenhum dos jogos. Aqui um dos poucos gols que o Inter toma, como eu falei, o Inter toma muito gol de bola parada, isso não é normal, porque olha só, na imagem tem um jogador aqui, tá mais ou menos marcado. O jogador acha um passe, acho que o Bruno demorou um pouquinho, não sei o que o Bruno pensou, olha só. Chegou muito próximo. Daqui a pouco, se ele tivesse dado um carrinho, né? Claro, ficou com medo de fazer o pênalti. No começo da jogada estava tudo bem, mas agora, olha só. Isso é um contra-ataque. Os caras em um toque do Nico, um toque do ponta e um toque do volante que chegou na área. Esse cara, se não me engano, foi o cara que deu a bola para o Nico Lopes e correu. Então é um gol, é um golaço, é um gol maravilhoso. Olha aí, ó. Aqui um lance bem importante, né? Que é o replay desse gol. Dá para ver perfeitamente, né? Um erro aqui, né? Os jogadores posicionando, mas é muito legal essa imagem, onde mostra como o Nacional estava, né? Meio que uma linha de 5 jogadores, uma linha de 4. Tipo, muito bem. E tem mais algum jogador em algum lugar aí. Então mostra que o Inter não está errado, o Inter está bem, só que eles estavam muito bem treinados, né? O Nacional sabia que o Bernabé sempre vai muito para o ataque e, por consequência, tem esse espaço. Alan Patrick desceu para jogar, como o Inter sempre fez. Isso aqui, o Inter tem que ter uma atenção, porque muito time está jogando nas costas do Bernabé. O Bernabé mostra que no ataque ele é muito forte, mas nenhum jogador é perfeito de conseguir fazer tudo muito bem o tempo todo. Então, tem que dar uma atenção aqui e proteger isso aqui. Olha o jogador que eu falei para vocês, ó, o que fez o gol. Essa imagem é muito boa. O Nico joga no futuro, né? Porque o Alan Patrick ficou meio que naquela de não marcar. O Vitor Gabriel, veja que ele está fazendo um movimento para ir em cima desse cara, para ir marcá-lo. A partir do momento que o Nico joga nas costas, vocês vão ver que ele faz assim e aí ele tem que virar. E nisso aí esse jogador já está embalado. Ó, já está embalado. A partir desse momento, o Vitor Gabriel já não olha mais a bola, tenta olhar esse jogador. Voltando de lesão. Olha isso aqui, ó. Olha o jogador que deu o passe. Então, claro, correr para trás é muito mais difícil. Vitão olhando, o Bruno tá mandando o Vitor olhar para lá e o Bruno vai se preocupar com esse primeiro pau. Provavelmente nessa hora aqui faltou um pouquinho de conversa. Porque dava tranquilamente para esses dois jogadores ter marcado esse cara. Por mais que o passe tenha sido bom, que o contra-ataque seja rápido em dois toques, né? Um do Nico e o outro já aqui, dava para ter, olha. O Bruno Henrique, eu sei o que ele fez aqui. Ele ficou com medo de fazer o pênalti. Por quê? Porque ele está correndo e o jogador aparece por aqui. Se ele bota o pé, ele faz o pênalti. Então, eu acho que faltou um pouquinho de comunicação entre os dois. 10 minutos de jogo, né? O Inter toma um segundo gol, que foi um balde de água fria, ninguém esperava. Até porque, olha aí, ó, vocês vão ver que o Bruno até segura um pouco a perna. Ó, ele segura um pouco, justamente para não fazer o pênalti. E aí, claro, mérito do jogador que conseguiu chutar direito. Mas imagina aqui se o Bruno faz o pênalti. Ele sempre vai, o zagueiro sempre vai imaginar, o defensor, que esse cara não vai conseguir executar direito. E executou muito bem.
Aí começa aquela loucura do Inter. O Inter não muito organizado, mas aí o Inter começou a ter que tirar de dentro uma força que talvez não tinha, uma força assim em cima do acúmulo de jogos bem difícil, e a torcida teve um papel maravilhoso. Eu volto a dizer, a torcida foi muito importante ontem. Essa é a função de uma torcida, que quando ela apoia, ela tira uma força dos jogadores. Quando uma torcida entender a força que ela tem para fazer um time render mais, as coisas melhoram muito. O Inter começou, né, na sua pressão, volto a dizer, Nacional, muita gente defendendo. Aqui uma falta no Bruno. Aqui foi o que eu falei no começo do vídeo também, ó, que é legal. Como foi difícil para os jogadores mentalmente. Por quê? Com 10 minutos estava 2-0, né? Aí acontece isso aí, ó. Gol do Inter. Aí todo mundo falou, maravilha, jogada rápida. E aí o juiz faz isso. E aí, ok, impedimento, tal, tudo bem. Mas quando um impedimento é por tão pouco assim, a gente fala, tá, beleza, o time acordou, o time vai voltar, era isso, vamos lá. Anulou o gol. Mas aí os jogadores olham um pro outro, vamos, a gente consegue, a gente pode. Vamos lá, mesmo em cima das dificuldades, a gente consegue. Aqui, o meu canhotinho que joga muita bola, ele começou a se soltar a partir desse momento. Ele acha um lançamento espetacular. O juiz deu falta do Valência. Aí depois ele olha, né? Todo mundo viu que o Valência foi chutado. Pênalti. Pênalti claro. É isso que eu falo, que o jogador tem que ter um mental muito forte num jogo como esse. Dando tudo errado, um gol, impedimento por isso. Um pênalti, impedimento por isso também. Aí começa a pesar. Deixa eu ver aqui. Foi. Aí o Alan Patrick já chega nele, função do capitão, olha só. Bora, 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 tempo. Tempo, porque eles estão ganhando do tempo. Aqui outra coisa. Aqui então, aí é o balde de água fria para quem está querendo fazer acontecer. Por quê? Porque dois pênaltis e um escanteio e um gol que veio de um escanteio, né, uma falta rápida depois, anulados por 15, 20 centímetros. O que passa entre os jogadores? Poxa, já tomamos 2 gols, tá dando tudo errado. E 3 situações dessa por muito pouco, caramba, velho, hoje não é o nosso dia. E um baita lançamento aqui, né, do Vitão. Vocês viram uma jogada com lançamento do Vitão e outra jogada lançamento do Vitor Gabriel. Isso mostra que são jogadores que têm qualidade para armar jogo. Wesley, uma grande partida. Se o Inter empatou em 3-3, o Wesley tem muito mérito nisso, porque é muito difícil um jogo assim de Libertadores você chamar para si, e ele fez muito isso. E aí, depois de tudo isso que eu falo para vocês, acontece isso aqui, ó. Uma pequena discussão entre, né, o Antony e o Valência, porque o Antony fala para ele, pô, tu tinha que ter tirado. O Valência fala, eu não alcancei, tu estava sozinho, tu pode pegar. É uma discussão normal de jogo. O Wesley bravo, é isso que eu falo, ó. Aí já começam os movimentos de tipo assim, poxa, não é o nosso dia. Provavelmente o Alan Patrick já está olhando para o Roger e tu vê sim que é uma foto assim de desânimo total. Tudo para dar tudo errado, 3-0, né? Certinho, 2 jogadores, 2 vêm marcar, tava tudo bem. O Valência saiu um pouquinho, né? Para tentar pegar aqui, daqui a pouco ele poderia estar mais aqui, porque a bola veio fechada. Ele não tirou porque ele saiu um pouquinho antes. E aí o Antony, como goleiro, ele tem que estar esperando a falha do companheiro, né? E a partir disso ele fez uma defesa, aí vem o jogador sozinho, né? O jogador na cara do gol, na frente dele, deu esse azar também.
Aqui, ó. Vocês vão ver que o Valência sai um pouquinho, ó. Ó. Esse espaço que ele dá faz com que a bola passe aqui com que ele não alcance. Ó, pode ver, ó. Essa imagem é perfeita. Ele não alcança. O Antony, na reação dele, ele defendeu. Mas o azar foi aqui, né? Tinha 2 jogadores ali com o pé para fazer o gol. Da mesma forma que tem dias que se defende e a bola vai para fora ou cai no pé de um jogador colorado. Nessa aqui, ele deu azar e caiu no pé do jogador rival do Nacional. Agora eu quero falar um pouquinho desse cara aqui, agora que ele tá com a bola. Esse cara joga muita bola, meu. Se Fernando joga muita bola. Renova logo, Fernando. Renova logo a direção, renova com o Fernando. Ele joga muita bola. E aqui o Inter conseguiu uma boa jogada. Fernando deu um passe no qual ele quebrou linhas. Valência, Leão Patrick. Bruno muito bem se apresentando. Um passe em profundidade. E o pênalti, né? Pênalti claro. E aqui volta a esperança, né? Primeiro passa o mundo na gente, assim, tipo assim, cara, vai acontecer, o que vão anular agora? O que vão encontrar? Aí um pênalti bem marcado, onde o Inter jogou muito bem, rápido, por dentro. Pode ver que é muito difícil um passe chegar aqui, um passe daqui chegar aqui, sendo que tá bem congestionado, mas o Inter, time que tem qualidade, conseguiu achar uma jogada. Um pênalti assim, ó, com um tom de não vou errar, vou bater na segurança, né? O Alan Patrick até foi afortunado, né, do jeito que ele bateu, que o goleiro caiu, veja, olhem, passou no meio das pernas do goleiro, bateu meio um pouquinho pro canto, era para vir mais centralizado, mas foi um gol do alívio, principalmente, né? Depois de tudo que aconteceu, imagina errar um pênalti desse, estava dando tudo errado. Então é um pênalti de segurança, esse é o pênalti difícil de ser cobrado pela circunstância, pela dificuldade do jogo. Aqui o Inter já está no segundo tempo, né? Já estamos falando aí de 15 minutos no segundo tempo, ó. Já, não, aqui é no Nacional. Mas aqui já está o Vitinho, que aí ele já não é lateral direito. Ele caiu num drible espetacular. E aqui nos salvamos, tá? Aqui foi por muito pouco. Uma jogada maravilhosa, muito bem feita. Só que nesse jogo, como eu falei, já estamos com o Romero também, que entrou muito bem no jogo, controlando o jogo, pedindo a bola para ele. Já temos também o Borré aqui. O Roger, no segundo tempo, ele apostou tudo. Da mesma forma que muita gente fala que o primeiro tempo o Inter talvez tenha sido mal escalado, mas no segundo tempo vale muito a ousadia do Roger, que eu acho que ele montou um esquema e botou jogadores que nunca tinham jogado junto. Ele apenas sentiu, os jogadores obedecem muito ao que ele fala, entenderam, foram e fizeram. Mas aqui, passou perto. Aqui matava o jogo, tá? Uma jogada maravilhosa, né? Uma bola nas costas do Vitinho, que não é lateral. Veja, o Inter não está descontrolado, mas o Inter já não tinha um volante, né? O Inter já não tinha um volante, ó. O Vargas faz que vai e volta, muito inteligente. Isso faz com que a zaga entre, ó. Pode ver, ele voltou, pediu a bola, já tinha outro jogador sozinho, mas nesse momento o Inter já não tinha volante, né? Sempre o volante nessa jogada é o Fernando, que, como você sabe, ele sempre entra para defender, né? Ele vira um zagueiro, porque o Vitão no começo da jogada ele tinha saído marcar. Gabriel. E dentre os problemas, é sempre mais fácil deixar o cara chutar daqui do que ele entrar aqui, como foi o segundo gol, e fazer o gol. Aqui é muito mais fácil. Aqui ele tem que ter mérito, ele tem que tirar de 4, 5, 6 e ainda tirar do goleiro. Uma linda jogada, né? O Vitinho não tem cacuete de... O que ele faz às vezes com o rival aconteceu com ele, não tem esse cacuete de defender. Uma baita jogada. E mostra, né, gente? Por mais que o time do Nacional não estava bem na Libertadores até então, no que o pessoal falava, é um time que joga direitinho. Aqui é um erro defensivo gigante, né? Na outra imagem vocês vão observar. E o Bernabé desesperado pedindo a bola, mas só pede a bola desesperado porque ele sabe que o Romero tem muita qualidade. E é uma preciosidade, né, esse passe, né?
É impressionante. Na hora que eu vi isso aqui, eu já falei, putz, ele tá impedido de novo. Aí, quando apareceu aqui o Coates, eu já falei, opa, vamos pro replay. Dominou bem e fez o gol. Aí eu falei, vamos virar. Olha o que eu falo, ó. Aqui ele entra impedido, aqui teoricamente já está impedido porque ele não recebeu a bola. O que acontece? O Romero, quando vê ele e vê que ele já está à frente da linha defensiva, né, principalmente desses dois, que é o que está na visão do Romero, ele dá uma segurada. Provavelmente depois ele viu que o Valência, né, muita gente criticando, o Valência não fez um grande jogo, mas olha a importância de um centroavante. Esse gol só sai, esse lançamento só entra com que o Bernabé estivesse em condições de jogo por causa disso aqui, ó. Esse cara tá cuidando do Valência e ele perdeu tudo lá, ó. O Valência tá trazendo ele, ó. E bota em condições. Uma linda jogada, um lindo passe, um baita domínio. O Inter poderia ter feito mais isso, tá? Porque se vocês forem ver, lançamento do Vitão, que deu o pênalti, né, que depois foi anulado por impedimento. O lançamento do Vitor para o Bernabé, que deu o pênalti no Valência e foi impedido. Eram todos lançamentos, né, de uma linha de meio campo nas costas do time do Nacional. Todas entraram, pode ver. Uma pintura, o lançamento maravilhoso. Romero muito bem no jogo. Chamando a responsabilidade. Aqui eu quase derrubei a casa, né? Golaço do Fernando, não tem muito o que comentar. Vou tomar uma aguinha aqui para não ficarem brabo comigo, né? Porque depois ficou... Molhar a palavra, como dizem. Um show de imagens, eu acho que esse resumo aqui que a gente pegou na Cazé TV é maravilhoso, porque a imagem é boa, tudo é perfeito até, vocês estão vendo uma imagem muito melhor. E eu acho que deu para mostrar bastante. Depois o jogo ficou um pouquinho amarrado, o Inter não teve muita chance, teve uma bola na trave no primeiro tempo também do Bernabé, né? Volto a dizer, a gente vai em cima dos melhores momentos do que a gente tem. E eu acho que deu para mostrar bem para vocês as dificuldades que o Inter teve. O Inter talvez entender que precisa estar um pouquinho mais ligado, né? O Inter teve a sua primeira jogada com 1 minuto e depois tomou umas 2, 3 porradas ali, né? Que culminou em 3-0. Mas o que é o lado bom? O lado ruim, perdão. O Inter tem que voltar a vencer, vai ter que vencer fora. Tem um campeonato gaúcho no fim de semana que é um clássico, tem que vencer. Aí já não é nem questão de jogar bem ou não, o Inter tem que voltar a vencer. Tem que voltar a vencer. Ontem os números do Inter foi infinitamente melhor infinitamente bem mais superior que o do Nacional em todos os sentidos, mas não ganhou, tomou 3 gols. Não sei a última vez que o Inter tomou 3 gols numa Libertadores, não me lembro. Então isso tem que servir de chamada de atenção, né? Não pode acontecer, um time com essa qualidade de tomar 3 gols em casa. E o lado bom é o segundo tempo, um segundo tempo onde, volto a dizer, o Roger foi muito ofensivo, o Roger não ligou para as consequências, teve muita coragem de botar o time para frente, os jogadores que entraram bem, botando, muitos não tão bem tecnicamente, mas botando o time para cima, e era isso que o Inter precisava. Uma noite onde o primeiro tempo aconteceu o que aconteceu, a gente, quando jogava, já começava, hoje não vai dar, hoje vai ter que ser na raça. E o principal jogador do time, além do Fernando, foi a torcida. A torcida deu um show. Essa é a importância da torcida. Tenho certeza que com a noite que estava tendo, o que estava acontecendo em campo, se não fosse pela torcida, o Inter não ia conseguir. Então, paciência, vamos para frente. Um empate que não foi bom. No fim das contas, melhor do que uma derrota que se anunciava. Mostrou muita vibração, muito brilho dos jogadores, volto a dizer, muita da parte da torcida. E também deixa o alerta ligado. O Inter tem que voltar a vencer logo, e principalmente no Brasileirão, porque se não ganha em casa contra o Juventude, o Inter já começa a ficar perto da zona ali de rebaixamento, e isso não é legal para a confiança de nenhum clube. Já vai vir um monte de consequências, vai vir um monte de problemas, e não é bom trabalhar dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, rápido. A gente está botando
aqui rapidinho para vocês no nosso YouTube, sem muita frescura, simples de entender. E espero que vocês tenham gostado, espero que o torcedor colorado também assista, que goste, que dê o like, que compartilhe e que também, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fim de semana, segunda-feira, mais vídeos sobre o fim de semana do jogo do Inter e Juventude. Esperamos estar aqui passando uma vitória, feliz da vida, mas esse é o futebol, não vai ganhar sempre, vai ter que ter muita luta sempre, todo time tem altos e baixos e faz parte do futebol, tá bom? Fique bem, fique com Deus, até mais.